Imagine um lugar em Jerusalém onde o tempo parece estar em suspenso. Uma estrutura imponente, quase esquecida pela maioria das pessoas, que guarda segredos de séculos. É um portão, mas não um portão comum. Ele está selado. Completamente. Há quase 500 anos. E o mais intrigante, há sussurros, indícios, de que ele pode estar se movendo. Mas por que isso importa? E o que, ou quem, estaria a caminho se este portão realmente começar a se abrir? Estamos falando do Portão Leste, também conhecido como Portão Dourado, ou o Portão da Misericórdia. Ele se encontra cravado na muralha oriental da cidade antiga de Jerusalém. Para muitos, não passa de um pedaço antigo de pedra, um vestígio do passado. Mas para aqueles que estudam as profecias, ele é sagrado, um ponto central de convergência para tradições milenares. Tanto a fé judaica quanto a cristã sustentam que Messias, um dia, passará por este portão, retornando a Jerusalém em glória. Para entender a profunda importância deste portão e por que ele se tornou um foco de tanta atenção profética, precisamos viajar no tempo. Mais precisamente, para o início do século XVI. Naquela época, o poderoso Império Otomano governava Jerusalém, sob a liderança do lendário Sultão Solimão, o Magnífico. Conhecido por seus grandiosos projetos arquitetônicos, Solimão ordenou a reconstrução das muralhas da cidade, uma obra que ainda hoje impressiona. Mas uma de suas decisões se destaca e ecoa até os nossos dias. Ele mandou selar o Portão Leste. Não existe nenhum decreto oficial que explique essa ordem, nenhum documento que revele seus pensamentos ou intenções. Mas o momento e as profundas tradições da cidade sugerem uma razão que vai muito além de uma simples estratégia militar. Naquela época, em Jerusalém, falava-se abertamente sobre as profecias. Acreditava-se que o Messias viria do leste. De acordo com o ensino judaico antigo, ele entraria na cidade santa exatamente por este portão. Diante disso, Solimão selou-o. E para ter certeza de que o bloqueio seria definitivo, ele mandou construir um cemitério muçulmano bem em frente à entrada. Um movimento que, para muitos estudiosos, parece propositalmente estratégico. Na lei judaica, os descendentes sacerdotais, os Coanim, não podem entrar em cemitérios sem se tornarem ritualmente impuros. Se o Messias fosse esperado como uma figura sacerdotal, isso criaria um bloqueio espiritual quase intransponível. É uma verdade perturbadora de se considerar, um portão destinado ao retorno do ungido de Deus, deliberadamente fechado. Uma muralha levantada contra uma promessa divina. Mas a história nos mostra, repetidamente, que as tentativas humanas de resistir à vontade de Deus nunca duram. Faraó tentou, Babilônia tentou, Roma tentou. E, ainda assim, a profecia avançou, não em desafio estrondoso, mas em uma certeza tranquila e inabalável. A Bíblia fala sobre este portão, talvez não diretamente pelo nome, mas através de direção e visão. O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, teve uma visão que ecoaria por séculos. Ele viu a glória do Senhor entrando no templo vinda do leste. Ele viu a presença divina, radiante e cheia de poder, passando por aquilo que ele chamou de Portão Leste, em Ezequiel 43. Mas, antes disso, no mesmo livro, Ezequiel também vê algo que parte o coração, a glória de Deus se afastando, e novamente, ela sai para o leste, em Ezequiel 10. É uma história de proximidade e depois de distância, um padrão de presença e exílio que se repete. Agora, avancemos vários séculos. Jesus, às vésperas da Páscoa, faz seu caminho em direção a Jerusalém. As multidões estão elétricas. Ele está montado em um jumento, um eco deliberado da profecia de Zacarias. Zacarias 9,9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E a rota que ele toma é precisa, do Monte das Oliveiras, atravessando o Vale do Cedron, e, de acordo com o traçado tradicional da cidade, diretamente através do Portão Leste. É um cumprimento silencioso, não uma revolução barulhenta, mas é o momento em que o Messias entra em sua cidade. Mas essa não foi a última vez. Atos 1 nos conta que Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, e Zacarias 14 fala do dia em que ele retornará. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O padrão continua. O portão observa. A profecia aguarda. E por 2000 anos, a expectativa tem crescido em direção a algo ainda maior. Hoje, o Portão Leste permanece selado. Seus dois arcos, que um dia estiveram abertos ao mundo, estão preenchidos com pedras, quietos, imóveis. E, no entanto, a cidade ao redor está longe de ser parada. Jerusalém está viva, camadas de história, fé e conflito se entrelaçam em suas ruas como uma tapeçaria infinita. O Muro das Lamentações ecoa com orações, o Domo da Rocha brilha sob o sol, os mercados transbordam de vida. Mas se você caminhar em direção à muralha oriental e parar diante do Portão da Misericórdia, algo parece diferente.
Não é apenas o silêncio. É o que está por trás dele. Nos últimos anos, murmúrios começaram a se espalhar. Não são manchetes estrondosas, mas relatos discretos. Guias turísticos israelenses falam de poeira escorregando por fendas seladas. Pedras que se movem onde não estavam antes. Engenheiros notaram ligeiros desalinhamentos. E alguns afirmam ter ouvido gemidos fracos vindos de dentro. Nenhuma explicação oficial foi oferecida. Muitos descartam esses relatos, atribuindo-os à erosão, a movimentos na fundação, ao envelhecimento comum de uma cidade antiga. Mas para outros, isso soa como um sussurro, um agitar. Em Mateus 24, Jesus falou dos sinais de seu retorno: guerras, rumores, tremores na terra, vozes clamando do deserto. E ele disse: vigiem, pois vocês não sabem a que hora virá o seu Senhor. Existe uma realidade mais profunda sob a superfície das pedras, uma que não podemos tocar ou medir, mas que podemos sentir. E a Bíblia não se esquiva dessa ideia, na verdade, ela a afirma. Hebreus 11:3 nos diz. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É uma verdade bela e humilhante. O mundo visível, tudo o que conhecemos, nasceu do invisível. E isso muda a forma como entendemos tudo ao nosso redor. Significa que o reino físico não é a história completa, é o eco, a superfície, a ondulação de uma fonte maior. Quando olhamos para o portão leste, não estamos apenas olhando para calcário e argamassa de séculos. Estamos olhando para um limiar entre o natural e o divino. Na Escritura, Deus raramente grita. Ele se move de maneiras que são pequenas para os padrões do mundo, mas sísmicas na eternidade. Um sussurro para Elias na caverna, não um trovão ou vento. Um bebê em uma manjedoura, não um trono. Um rei que entra na cidade em um jumento, não em uma carruagem. Esses não são descuidos, são padrões divinos. Eles nos ensinam que o céu funciona de forma diferente do que esperamos, que o reino de Deus começa pequeno, silencioso, e cresce como uma semente. Então, quando vemos algo estranho no portão leste, poeira de pedra caindo, ruídos estranhos vindos de dentro, não devemos nos apressar em explicar isso. Devemos nos perguntar: este é o tipo de sinal que Deus daria? Não um espetáculo de fogos de artifício no céu, mas um sopro na muralha, um tremor na pedra? Para entender a fundo o significado do portão, devemos olhar diretamente para o seu oposto. Erguendo-se como uma testemunha silenciosa no horizonte oriental, está o Monte das Oliveiras. Não é apenas geografia, é um eixo espiritual, um dos lugares mais sagrados da Terra. E sua conexão com o portão leste não é acidental, é profética e precisa. Ezequiel, em sua visão, viu a glória de Deus partir do templo e ir para o leste, repousando sobre o Monte das Oliveiras. Foi uma partida envolta em tristeza, a presença de Deus deixando sua casa. Mas Ezequiel também viu outra coisa: um retorno. Ele descreve a glória do Senhor vindo de volta do leste, entrando pelo mesmo portão, Ezequiel 43. É o padrão: partida e retorno, tristeza e restauração. E então, séculos depois, Jesus segue esse mesmo padrão. Ele atravessa o Monte das Oliveiras, entra em Jerusalém, e não em qualquer lugar, ele vem pelo portão leste. É domingo de Ramos. O povo grita Hosana. E mais uma vez, a glória passa pelo portão. Mas ele não permanece. Ainda não. Após sua ressurreição, Jesus retorna ao Monte das Oliveiras, e de lá, ele ascende ao céu. Os discípulos ficam atônitos, observando o céu. Mas dois homens, anjos, aparecem e dizem: Atos 1h11 Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes ir. E Zacarias nos diz claramente: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso não é metáfora, é geografia. É trajetória. É uma linha traçada pelo próprio céu, do monte, através do vale, pelo portão. Em cada geração, existem vigias. Pessoas que sentem o peso do tempo, que percebem que o mundo não é aleatório, mas está se movendo em direção a algo. Pessoas que não apenas olham as notícias, mas enxergam através delas. Nos últimos anos, muitos desses vigias viajaram para o portão leste. Alguns são estudiosos, alguns são peregrinos, alguns são pastores, escritores ou crentes simples com corações abertos. E o que eles estão relatando é consistente, um padrão. Alguns estiveram ao pé do portão e sentiram algo que não era imaginado nem emocional, mas físico, uma baixa vibração, como um zumbido profundo no solo, como se a terra estivesse lembrando. Outros testemunharam poeira fina caindo dos arcos, sem vento, sem vibração, apenas uma lenta e constante queda, como se o portão estivesse despertando do sono. Poucos até afirmaram ter ouvido algo vindo de dentro, não construção, não tráfego, um gemido, um leve murmúrio de pressão por trás da muralha. Essas não são fantasias isoladas, são testemunhos.
E eles ecoam a tradição bíblica dos atalaias na muralha. Isaías 62:6 fala deles: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Por que Jerusalém ainda importa tanto? Jerusalém não é apenas uma cidade antiga, é o coração da profecia. Em toda a Bíblia, é mencionada mais de 800 vezes, desde os dias de Abraão até as visões finais do Apocalipse. O Salmo 122 não sugere, ele nos ordena: orai pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é mais do que geografia, é o marco zero espiritual, o lugar onde o céu e a terra colidiram repetidamente. Foi aqui que Salomão construiu o templo, aqui que os profetas clamaram, aqui que Jesus andou, ensinou e chorou. Em Lucas 19:42, ele olhou para a cidade e disse com tristeza: ah, se tu conhecesses também, ainda hoje, o que te é devido para a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E essa advertência ainda ecoa hoje. O mundo avança em confusão, mas a cidade de Jerusalém permanece como uma torre de vigia, firme, central, sagrada. Poderia ser que estamos nos aproximando de outra visitação divina? E novamente, tantos estão alheios. Se esta cidade esteve no centro da primeira vinda de Cristo, não poderia ela também desempenhar um papel central em seu retorno? Jesus, quando falou da figueira em Mateus 24, não estava meramente descrevendo botânica. Ele estava falando em símbolo e código, como frequentemente fazia. A maioria dos estudiosos concorda que a figueira representa Israel. Ele disse, Mateus 24, 32-33 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Pense nessa frase, às portas. Essa porta poderia ser mais do que uma metáfora. Poderia ser o próprio portão leste, selado, tremendo, observado pelos vigias da profecia em todo o mundo. O renascimento de Israel em 1948 foi visto por muitos como a primeira folha na figueira. Desde então, os sinais se multiplicaram: terremotos, guerras, despertamento espiritual, apostasia, agitação global. Mas o sinal mais silencioso e talvez mais arrepiante pode ser este: um portão há muito tempo fechado pode estar começando a se agitar. Se Jesus disse, ele está próximo, às portas, e se ele quisesse dizer exatamente isso? A pergunta final: quando o portão se abrir? Imagine-o. Um portão de pedra antiga, selado por quase meio milênio, intocado pelo tempo, mas não intocado pelo destino. E agora, sussurros surgem. Poeira caindo de rachaduras. Vibrações na terra. Pedras ligeiramente deslocadas. E se isso não for decadência, mas desígnio? Pergunte a si mesmo, quando este portão se abrir, o que significará? Pode não se abrir com um grande alarde. Pode não ser acompanhado por raios ou fogo. Mas espiritualmente, ele abalará os céus. Isso não é apenas um portão, é uma declaração em espera. E quando ele se abrir, não revelará apenas uma passagem, anunciará um rei. Por séculos, a profecia esperou. E este portão pode ser o limiar final, o momento em que o tempo divino e a história humana colidem. Estaremos prontos quando isso acontecer? Os sinais são sutis, mas estão se acumulando. O mundo dorme, mas o portão se agita. E o céu está observando. Você está? Se esta mensagem despertou algo em você, não passe direto. Permaneça acordado. Permaneça vigilante. Porque o rei está se aproximando. E se você gostou deste vídeo e acredita que esta é uma história que vale a pena ser compartilhada e observada, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem. Porque esta história não é história antiga. Pode ser o presente profético. E não acabou. Pode estar apenas começando.